Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma tarde de estudos. Vou passar a palavra, então, a Cidinho e Arruda para fazerem a leitura e a prece iniciais. Muito bem. Gente, obrigado pela presença. Vamos fazer a nossa leitura inicial. É do livro Estudo e Viva. Estude e Viva. Do Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico. Começa do outro lado, né? Veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria a infelicidade. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Então, nesse momento, com Jesus e com os companheiros de ideal espírita, nós queremos, nessa tarde, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que estamos tendo de discorrer sobre um tema de relevância grandiosa para nossas vidas, para todos nós, que estamos buscando o aprimoramento espiritual, que é o dever e a obrigação de todos nós. E esse tema vem ao encontro dos nossos anseios, em que sempre precisamos melhorar a cada dia, prestando bem atenção nas nossas atitudes, nas nossas tarefas e sob o crivo da nossa responsabilidade em tudo que fazemos e tudo que falamos. Por isso, Jesus, aqui estamos nessa tarde para compartilharmos com os nossos irmãos de ideal espírita esse tema que para todos nós é uma lição de vida. E assim, com a presença dos irmãos espirituais em nossas mentes, em nossas vidas, queremos iniciar o nosso estudo desta tarde, agradecendo ao Mestre por estarmos aqui nesse momento. Que assim seja, Jesus, que a paz permaneça em nossos corações. Então é isso, gente. Agradecemos mais uma vez pela presença de todos, né? Vamos colocar aqui nossos slides para a gente passar a palavra para a dona Cida, Dona Cida não, para a minha Cida, para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Nosso tema hoje é Jesus e responsabilidade. A responsabilidade, a gente sabe que é a obrigação de responder pelas próprias ações, né? Ou pelas ações dos outros. É aceitar as consequências daquilo que fazemos ou daquilo que não fazemos, né? A responsabilidade é o caráter, né? O estado daquele que é responsável. Mas nem todo mundo assume as responsabilidades, né? Porque em muitos de nós ainda está a imaturidade espiritual, né? Apesar do ser humano já ter evoluído, né? Do ser humano ser um espírito,
ele ainda demonstra muita imaturidade nas questões, né, do espírito. Já progrediu um tanto, né, intelectualmente, ao longo dos séculos, mas ainda está muito ligado aos comportamentos inferiores, né? E, do ponto de vista moral, ainda está muito atrasado, né? Então, por isso que Joana diz assim: há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Então, muitos de nós ainda ficam naquela, dando as desculpas, né? Passando os panos quentes nos nossos erros, né? Nas nossas omissões e nas nossas ações, sejam elas, no caso, ações que não são boas, né? E aí a gente costuma dizer, não, isso aconteceu porque fulano me puxou o tapete, então eu fiquei chateado, eu falei isso porque fulano me tratou mal. Então a gente está sempre achando uma desculpa, sempre achando transferindo, né, a nossa falha para o outro, né? E, apesar na atualidade, o homem atual, né, ainda carrega consigo as inquietações existenciais, né, comparado ao homem de outras épocas, né? A gente sabe que a gente já se modificou um bocado. Por exemplo, coisas que a gente, há um tempo atrás, fazia, hoje a gente não faz. Depois que a gente aprendeu, né? Vamos ver uma coisa bem simples. A gente jogar um papel na rua. É uma coisa bem simples, que muitas vezes nós já fizemos isso no passado, mas hoje a gente não faz, né? Então, a gente já melhorou um pouquinho, né? Em alguns aspectos, nós já melhoramos. Mas, diante das nossas dificuldades, a gente muitas vezes tende a não enfrentar os problemas e tende a fugir das nossas responsabilidades, né? É tanto que a gente tem essa questão de querer fugir da responsabilidade, que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Allan Kardec fala exatamente isso, né? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Então, é muito mais fácil, né, a gente dizer, não, eu fiz isso, mas é porque eu fui insultado, né? Alguém, não, eu falei de forma grosseira porque eu fui insultado, eu não dei conta, a minha paciência acabou, então eu não, ou então eu vivo, né, eu estou nessa situação porque eu nasci sem sorte, a minha estrela é apagada, né? As pessoas às vezes dizem, não, eu nasci sentado na estrela, a minha estrela não brilha, porque eu não tenho sorte, tudo que eu vou fazer dá errado, mas não, por conta da própria vaidade, não percebe que a má estrela o culpado é ele próprio, né? Mas é preferível, né? É mais suave, é mais leve para ele próprio achar que botar a culpa nos outros, né? Na falta de oportunidade e assim por diante. Porque responsabilidade não é uma coisa que a gente tenha pronta dentro de nós, não, né? A responsabilidade é algo que a gente adquire durante a nossa existência, né? É uma coisa que não trazemos ela já desenvolvida em nós, né? A gente vai adquirindo, né? E Joana fala isso, né? Quando ela Cidinha, Cida,
Você agora falou uma coisa muito interessante para mim, é essa questão que responsabilidade a gente se adquire, né? Assim como muitas coisas na vida, que se torna muito mais fácil para o irresponsável se fazer de vítima e colocar a culpa no outro, né? Isso aí todo mundo já sabe. E aí eu lembrei de um adágio popular lá da minha terra, não sei se você conhece, quando a gente vê o irresponsável com um ar de sorriso é porque eles já sabem quem vai colocar a culpa. Na realidade, a pessoa, quando ela tem esse mau hábito, ainda é muito infeliz, por sinal, ela se preocupa mais em procurar, em encontrar alguém por a culpa, do que em assumir as suas responsabilidades. Né? A gente está vendo muito isso, né, ultimamente, né, Carlão? Sim. A gente está vendo muito isso, né? As pessoas sempre, em vez de resolver os problemas, eles colocam a culpa nos outros. Ficam sempre encontrando um culpado e não resolve aquilo que precisa, que é da própria responsabilidade, né? Então, Jonas diz que a responsabilidade resulta da consciência que discerne. O que é a consciência que discerne? É aquele conhecimento que a gente adquire que faz discernir o que é certo do que é errado, né? E compreende a razão da existência humana. Então, esse conhecimento dá essa compreensão. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida aqui na Terra? Quais são as metas, né? E qual é o meu papel? O papel que está destinado a mim nessa vida. Então, quando a gente conhece isso aí, e a doutrina espírita, ela nos dá muito bem essa consciência, né? Ela nos mostra exatamente isso, onde está o papel que nós devemos assumir na nossa, tanto perante nós mesmos, como perante o próximo, como perante Deus, né? Então, à medida que o ser humano avança intelectualmente e moralmente, ele compreende isso, né? Ele compreende o sentido da existência. E aí ele percebe que a existência material é bem rápida, bem passageira, né? Diante da eternidade que nos espera. Né? E por isso busca alcançar esses objetivos maiores, né? Do ponto de vista do progresso moral. Então, é uma coisa que nós construímos, né? A partir do que nós compreendemos, da compreensão, da consciência desenvolvida, né? Diante dos conhecimentos que a gente adquire a respeito da vida. E aí, lá no Livro dos Espíritos, que minha garganta tá meio coisada. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 784, né, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se a humanidade está evoluindo, porque quando se observa as coisas, né, se percebe que parece que não está melhorando, parece que a humanidade não está melhorando. E aí, os espíritos dizem o seguinte: observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Então, está avançando. Se a gente olhar casos isolados, por exemplo, a gente observa aquele caso lá do Genivaldo de Jesus. Aí a gente vai dizer, o ser humano se a gente generalizar, né? O ser humano é muito ruim. Como é que faz um negócio desse? Então, a gente não está evoluindo, esse mundo está cheio só do que é ruim. Aí a gente olha outros casos isolados e a gente fica aterrorizado e acha realmente que não estamos melhorando. Mas os espíritos dizem, observa bem o conjunto. Então, não vamos nos ater a casos isolados, vamos ver o conjunto. E a gente vai perceber que muita coisa, né? Coisas que eram banais, comuns, né, em outros tempos, hoje já se luta contra. Por exemplo, a escravidão, né? A escravidão foi uma mancha horrível
Mas ela, na época, ela era uma coisa comum, aceita, normal, era tudo normal, né? Achar que os negros não tinham alma, que eles tinham que servir aos senhores em todos os momentos, e que se não fizesse tal e qual o senhor queria, tinha que ser punido no tronco e tal. Então, se a gente observar, já houveram mudanças, né? Já houve progresso. Muito embora, se a gente for olhar casos isolados, a gente acha que não. Mas os espíritos nos dizem que sim, está havendo progresso, porque o homem está, a cada dia, ele progride e se transforma. Ele compreende os papéis que ele precisa desempenhar, com o conhecimento da doutrina espírita, que a gente aprende sobre a reencarnação, a gente vai buscar atuar de melhor forma, né, na vida, seja como no papel de filho, seja no papel de pai, seja no papel de amigo, de irmão, de cidadão, né, e de espírito, né, a gente vai melhorando, apesar de a gente achar que não está havendo essa melhora, né? Então, Sim. aí a gente... Oi, pode falar. Eu achei interessante nessa frase também, que além desse ponto que você destacou, de que a nossa razão, né, a inteligência humana vai se aprimorando e a gente vai sabendo discernir o que é bom do que é ruim. Você falou nessa questão da escravidão, eu me lembro também de uma conversa que eu tive há algum tempo com um amigo nosso em comum, o Fábio Fourier, né? E a gente conversando assim que, se a gente parar para pensar, há pouco tempo a gente tinha médicos fazendo propaganda de cigarro. A gente não se incomodaria de jeito nenhum de entrar num ambiente fechado, tipo um cinema, um escritório, um departamento, e as pessoas estarem todas fumando lá, isso era normal. Então, você vê como em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, se a gente parar para pensar na história da humanidade, em pouquíssimo tempo a gente mudou esse hábito, porque a gente compreendeu, enquanto humanidade, enquanto coletividade, compreendeu-se que esse era um hábito ruim, né? E aí, além dessas outras questões de ordem moral, e muito mais graves, como você colocou, a questão da escravidão. Mas um ponto que que me chamou a atenção também nessa frase, é quando ela destaca que a responsabilidade resulta também da consciência que nos faz compreender a razão da existência humana. É uma coisa que me faz pensar bastante, porque muitas pessoas vivem a vida naquela toada do deixa a vida me levar, né? Viver sem pensar no dia do amanhã, viver sem saber para que está vivendo, qual é o propósito da sua existência. E isso realmente é algo que é muito perturbador, especialmente para essas pessoas, deve ser muito perturbador, ou se não lhes causa essa perturbação, essa inquietude, mas deve tornar a vida dessas pessoas muito infeliz mesmo, porque pensar que a pessoa vive sem ter essa compreensão da razão por que vive, da razão por estar aqui, faz com que as pessoas realmente tomem atitudes chamadas irresponsáveis. As pessoas agem como se não houvesse consequência, exatamente por não compreender por que está aqui. Qual é a razão de estar aqui em contato um com o outro, de ter nascido na família que nasceu, de ocupar o espaço social, de gozar da condição econômica que goza, enfim. Então, a compreensão que a gente adquire da razão da existência com o Espiritismo, por si só já nos faz desenvolver uma cota de responsabilidade a mais que nos auxilia bastante nessa forma de conduzir as nossas vidas aqui na Terra. Pois bem, é exatamente isso. Então, a pessoa que, quando ela adquire a responsabilidade, ela muda as suas ações, né? Ela deixa de ser aquilo que ela era antes e passa a ter ações diferentes, né? Então, a pessoa que é responsável, né? No dizer de Joana, eu até esqueci aqui de colocar a citação, né? Ela diz que o responsável não se omite, não se precipita,
estabelecendo um programa de ação tranquila, dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. Então, até mesmo nas nossas ações do dia a dia. Quando a pessoa é responsável, ela não se omite diante de determinados acontecimentos, mas também não passa os pés pelas mãos, né? Ele pensa antes de agir, né? Para que ele estabelece um programa, ele não vai agindo assim, né? De qualquer forma, ele traça um programa e vai agindo, né, de acordo com os deveres que ele tem e que ele precisa desenvolver para o progresso tanto de si próprio como da coletividade, né? Porque às vezes as pessoas acham que podem, por serem irresponsáveis, elas fazem as coisas e não pensam nas consequências, vão aí fazendo o que dá na telha, né? E não pensam que as próprias ações podem prejudicar a si mesmo, podem prejudicar os outros, né? E vai fazendo. No momento que ela tem a consciência, ele passa a ter ações diferenciadas, né? Já não age mais dessa forma, já vai ter um outro perfil, já vai traçar para si próprio um outro perfil. Em Cidinha, eu vejo que isso decorre muito também da questão do egoísmo, né? Essa própria irresponsabilidade que você disse, né, está associada a essa imaturidade espiritual, e está no mesmo bojo da questão do egoísmo, porque a pessoa que age dessa forma, como se não houvesse consequências, como se não houvesse amanhã, sem pensar nos impactos que as suas ações podem ter para si, mas especialmente também para os outros, isso decorre muito de um sentimento de egoísmo, em que a pessoa só pensa em si mesma, só quer gozar os prazeres, só quer viver ali inconsequentemente, e os outros que se virem, né? Então, Exatamente. acaba que uma coisa puxa a outra, um assunto puxa o outro, e a gente lembra do que está lá no Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual, e é assim que a gente vai vencendo os nossos vícios, e a maior chaga, o maior vício é o egoísmo. Então, quando a gente conseguir avançar nesse aspecto de compreender a razão da existência e expandir um pouco mais também essa compreensão, até do ponto de vista intelectual, talvez a gente consiga ir aos poucos vencendo esse egoísmo, porque vai enxergar então que as suas ações têm consequências que podem ser danosas para o outro. E aí disso decorre a responsabilidade, como ela coloca, né? Que a responsabilidade é resultado dessa consciência. E aí, assim, a gente, uma potencialidade vai puxando, vai desenvolvendo a outra, vai dando espaço para se adquirir e se expandir em outras potencialidades. O intelecto, que aumenta aí a nossa capacidade de compreender, de discernir, vai, então, ampliar a nossa consciência, que, por sua vez, vai despertar em nós um senso moral, que, por sua vez, vai fazer com que a gente desenvolva a responsabilidade, e assim as coisas vão se encadeando. Né? Pelo menos é dessa forma que eu entendi. Não, é isso mesmo, é dessa forma mesmo que acontece. E aí, como eu estava falando, o perfil da pessoa, né, ela muda. Quando ela passa a ser quando ela se torna uma pessoa responsável, ela muda de perfil. Então, passa a agir de outra forma. Como seria esse perfil de quem é uma pessoa responsável? A Joana mesmo diz no capítulo, né, que o homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo, né? Porque a pessoa que é responsável, ela pensa nas consequências, ela pensa no que pode, no resultado das suas ações. Então, pensa antes de fazer. Então, ela sabe o que vai fazer. E quando? Não, isso aqui não é o momento. Esse não é o momento certo. Vai fazer, mas como é que eu vou fazer? Vou realizar de tal forma.
Então, a pessoa não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, e tampouco oculta-se no desculpismo ridículo, né? Então, aquela questão, por ele ter compreensão agora das questões do espírito, passa a não ser mais aquela pessoa que fica dando desculpa para tudo, né? Não, mas eu fiz isso, por aquilo, né? Não está mais nessa de ficar se dando desculpa, né? Porque a pessoa sabe que a responsabilidade vai nascer daquela compreensão de que tem que ser bom, de que tem que ajudar, de que tem que progredir, tem que ajudar o outro a progredir. Então, esse senso de responsabilidade leva a criatura a compreender que é preciso traçar planos e buscar realizar de forma consciente, né? E... Cidinha, Oi. desculpa interromper, estou falando... Pode ficar à vontade, eu acho bom. Você tocou num ponto que, quando eu li essa frase, foi exatamente a imagem que me veio, traçar planos, né? Então, esse perfil que a Joana de Ângeles traça da pessoa responsável é o perfil de uma pessoa que planeja. Se a gente pensar, planejar é isso, né? Muitas pessoas se dizem incapazes de fazer um planejamento para a vida, né? Ou mesmo um planejamento de uma ação simples na sua vida. Mas, se a gente parar para pensar, quando a gente acorda e vai fazer o almoço, automaticamente a gente já está pondo em prática um plano que foi traçado mentalmente. Então, você pensou ali no que você tinha que fazer antes, no que você tinha que catar ali o feijão, separar, botar de molho, botar na panela e botar no fogo com tempo suficiente para poder ele ficar pronto na hora do almoço, assim. Isso é um planejamento. E aí tem planejamentos de ordem mais elemental, de ordem mais elemental como esse que eu mencionei, e tem os planejamentos de ordem mais relevante para a nossa vida, que é como nós vamos conduzir a nossa vida, né? E isso as pessoas precisariam reconhecer, a importância de se traçar plano para a própria vida, de saber o que fazer, qual é o momento correto, o adequado, o apropriado de fazer aquilo que se pretende fazer, como que vai alcançar aquilo, se aquilo vai ser bom, se não vai, se ela dá conta, se ela não dá conta, se ela é melhor aguardar, enfim, são questionamentos, reflexões às quais a gente deveria se entregar com mais frequência para conduzir a nossa vida, como ela mesma fala, né, de uma maneira mais tranquila, né, que a pessoa responsável, ela leva uma vida mais tranquila, exatamente pelo fato de ter essa segurança de saber o que está fazendo na hora certa e de saber como que está executando, porque isso decorreu de um planejamento prévio. E isso tudo, mesmo diante no âmbito das questões mesmo materiais. Por exemplo, a pessoa que não é responsável, ela vai fazendo... mas agora eu quero abrir tal negócio, aí eu quero fazer tal coisa. Não tem nenhum conhecimento daquele assunto, aí vai lá e mete a cara, faz, aí dá tudo errado. Aí diz, mas eu não deu certo, porque foi fulano que ficou me devendo, não me pagou, e aí eu não tive dinheiro para tocar o negócio. Mas deixa que a pessoa não tinha nem planejado. Pensou em fazer e, de repente, já foi fazendo sem nem se preparar e às vezes, né, o resultado não é positivo. Às vezes até né? se prepara, mas não adequadamente. Pois é, às vezes se prepara, mas não se prepara da forma correta, né? Cidinha, essa questão, né, só completando aí o que a Adriano colocou, essa questão de ser responsável ou não, trazem consequências, né, que hoje a gente sabe de que todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje é resultado de uma irresponsabilidade nossa no passado. Coisas que nós não soubemos como fazer e fizemos de forma irresponsável, e acabamos fazendo errada, e não soubemos também quando fazer,
e não calculamos o momento certo de fazer. Normalmente a gente deixou para fazer depois do momento exato de fazer, porque a gente não tinha essa... Porque eu acredito assim que a responsabilidade ela está muito de acordo com o entendimento de cada um. Porque tem muita coisa que para mim é importante, que para mim eu tenho que ter um certo cuidado, e o outro já acha que não, que aquilo para ele, que aquilo tanto faz, faz parte da vida. Aqui, essa ação que eu tomei é uma ação normal, é uma ação que todo mundo toma. Ela não tem essa visão de que tem coisas que a gente faz, que a gente realiza, né, que pode trazer grandes e difíceis consequências no futuro. Hoje nós estamos estudando aqui sobre responsabilidade e já pensando no futuro. Como será o nosso futuro? Nós, no momento, nós estamos caminhando, nós estamos levando as nossas obrigações com responsabilidade, ou nós estamos fazendo por fazer, né? Então, essa situação, ela, como você mesmo disse, né, se a gente levar pelo lado material, a gente tem muita coisa ainda para mudar, saber o que fazer e quando fazer. Porque para nós, saber o que fazer, nós sabemos, quando nos traz algum benefício. E quando fazer, justamente esse quando fazer é quando nós estivermos necessitados. Essa ainda é a visão que a gente tem. E é justamente por essa visão que a gente ainda tem, de ser ou não ser responsável, é que muitas das vezes a gente paga por uma ação irresponsável e que a gente, às vezes, tinha até certeza que não, porque a gente estava agindo de acordo com a nossa necessidade, como o Adriano disse, né? Não, nós não podemos pensar só na nossa necessidade. É o egoísmo. Isso é egoísmo. Egoísmo é irresponsabilidade. Porque quando você é egoísta, você deixa de pensar também naquele que está do seu lado e que também muitas das vezes precisa da sua mão para que ele possa também caminhar junto com a gente. Então é bem tênue essa situação, né, de uma para outra. O entendimento, eu acredito que está também de acordo com o nosso momento, o momento em que nós estamos vivendo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo numa situação em que parece que é cada um para si e Deus por todos, né? Isso para mim é uma irresponsabilidade, porque a gente precisa pensar no que fazer e não fazer como está sendo feito, como os outros estão fazendo, né? Então é bem complicado essa coisa na semana atrasada, se não me engano, a gente falou sobre o médio irresponsável, e é mais ou menos nessa linha, né, de fazer ou não fazer, ou quando fazer de forma correta, e quando fazer de forma incorreta, nós termos a sensibilidade de ver que nós cometemos um erro, porque a irresponsabilidade nada mais é do que um erro, né? A responsabilidade é você agir de forma correta, você agir sabendo o que está fazendo, mas não é sabendo o que está fazendo e fazendo errado, não, é saber o que está fazendo correto e saber quando fazer, né? Quando fazer correto, o momento certo. É nessa linha que eu acho que a gente precisa também pensar. É verdade. E tem gente que faz a coisa primeiro para pensar depois, né? Faz, age e depois pensa, eu devia não ter feito. Justamente, a gente age muito antes de pensar. Como o Adriano falou, para fazer o almoço, a gente precisa pensar primeiro, se possível, ter um cardápio, né? Bom, hoje vai ser isso, isso e isso.
Porque esse planejamento já vem lá de trás. Quando você faz um cardápio lá no início da semana, você planejou o almoço, a sua refeição da semana com antecedência. Naquele dia, você vai colocar em prática aquilo que você planejou lá atrás. Você pensou antes de agir. Nós ainda estamos nessa situação, né? De pensar no momento que deu errado, no momento em que a gente está sofrendo já as consequências do erro. Né? E, na verdade, é o contrário, né? A gente precisa pensar, a gente precisa analisar, precisa planejar, medir as consequências, ver o que vai acontecer, o que pode acontecer comigo, o que pode acontecer com aqueles que estão à minha volta ou com todos aqueles que vão fazer uso ou deixar de fazer uso daquela decisão que eu vou tomar, né? É isso aí. E quando se trata das questões espirituais... Oi, Lelinha, fala. É por isso que hoje se fala tanto em responsabilidade afetiva, né? Porque muitas vezes a gente esquece o que afeta o outro. A gente esquece que uma atitude nossa pode atingir não só uma pessoa, mas várias pessoas de um mesmo ciclo, né? É verdade. E como eu estava falando, né, de acordo com os nossos conhecimentos espirituais, a responsabilidade ela tem um valor imenso. Por que é tão valiosa a responsabilidade para a nossa vida espiritual? Porque, como o Joana diz, a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo. Quando é que ela liberta de si mesmo? Quando a minha compreensão já me diz o que eu devo e o que eu não devo fazer, então eu já vou me aprimorando, eu vou me libertando daquilo que me prendia, as coisas ruins, e já vou melhorando e alçando, né, planos superiores da vida, como ela diz aí na frase. Então, a responsabilidade, ela é importantíssima nesse sentido, porque liberta o homem de si mesmo. Que a gente deve enfrentar nossas limitações, os medos, as frustrações e tudo, mas devemos nos fortalecer para alcançarmos os planos superiores. E isso a gente adquire com o nosso conhecimento, que gera responsabilidade, que faz com que a gente mude de ação, que faz com que a gente planeje, que faz com que a gente pense no outro, com que a gente pense nas consequências, e que a gente assuma os nossos erros. Então, a gente vai se libertando de tudo isso. E é como ela diz, é libertar o indivíduo de si próprio. Bem, Cidinha, porque quando a gente ainda é movido pelas nossas imperfeições, na verdade nós somos escravos delas, né? Sim. A gente age ainda escravizados ao egoísmo, escravizados ao orgulho, à vaidade. Então, nós não somos livres verdadeiramente quando a gente escolhe, opta, na verdade, não é muito uma opção, a gente acaba cedendo a essas imperfeições e agindo de forma inconsequente e irresponsável. Mas quando a gente age, já adquiriu a responsabilidade, aí a gente pondera e faz, de fato, uma escolha. A gente opta por agir de tal ou qual maneira, porque sabe que aquela forma aquela maneira de agir tem consequências positivas para si e para os outros. E aí a gente verdadeiramente faz a escolha. Por isso aí nós somos verdadeiramente livres, né? Então, achei muito interessante essa frase da Joana também, de que a responsabilidade liberta. E é uma grande verdade isso aí. Emmanuel, no livro Estude e Viva, ele diz o seguinte, que seja qual for a experiência, a gente precisa se convencer de que a gente deve se convencer de que Deus está conosco em todos os caminhos. Mas o pensar e se convencer que Deus está conosco em todos os momentos não vai nos livrar da responsabilidade ou daquilo que a gente tem que fazer, né? Então, ele diz
Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Porque não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Né? Então, quando a gente vê aquela frase assim, muito se pedirá quem muito recebeu, a gente pensa logo, quando se trata de religião, quem muito recebeu? O Papa, que é o dirigente maior da religião católica, é o pastor, é aquele que está à frente de uma determinada religião, ou aquele que está à frente de uma linha da ciência, ou que está à frente da economia, da literatura e tal e coisa, mas não é. Todos nós temos responsabilidade, né? E, da mesma forma, o nosso espírito, ele recebeu uma cota de recursos para que a gente se erga e vá na direção do progresso. Então, eu sei que Deus está conosco em todos os caminhos, mas eu tenho que fazer a minha parte. É como está lá no Evangelho, faz a tua parte, né, que eu te ajudarei. Então, quanto aquele servo que não sabia a vontade do Senhor, ele vai ser menos responsabilizado e menos cobrado. Mas aquele que sabia e que mesmo assim fez de forma diferente, será mais responsabilizado. É isso aí. A nossa... Temos que confiar em Deus, mas temos que confiar também que nós precisamos agir com responsabilidade naquilo que Deus nos... naquele onde Deus nos situou, né? A gente tem que florir onde Deus nos situou. Então, a nossa floração tem que ser responsável, né? As pessoas esquecem, né, Cidinha, que quando pensam assim, que Deus proverá, mas esquecem que tem aquela outra passagem que fala que pedir, bater e abrir-se-vos-á, ou seja, a gente tem que bater primeiro, né, a porta, a gente tem que fazer a nossa parte. Pensar só que Deus alimenta as aves do céu e os lírios do campo estão lá embelezados e a gente não precisa fazer nada, porque Deus vai prover, vai nos favorecer em tudo e vai resolver todos os nossos problemas. Ele vai, realmente, pode e tem esse poder de resolver todos os nossos problemas, mas diante da nossa responsabilidade de realizarmos aquilo que nos compete, né? Então, a gente não pode esquecer desse lado, que é o lado principal, é o nosso lado, né? A nossa própria cota de responsabilidade. É como os deveres, né? Os deveres que nós temos. Tudo na natureza no seu âmbito, tem os seus deveres, né? Assim como a árvore, o verme, o pássaro, a flor, tudo tem seu dever e cada um está desenvolvendo suas tarefas de acordo com o que Deus colocou para ele fazer. Da mesma forma, somos nós. Mas para que a gente possa fazer a coisa bem feita, a gente tem que buscar fazer a nossa parte, adquirir o conhecimento, procurar ter a responsabilidade, adquirir a consciência, né? Porque Emmanuel diz assim, não há consciência sem compromisso. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, não, mas ser espírita é muito difícil. Eu não quero nem conhecer doutrina espírita, porque eu vou ter que fazer um monte de coisa e eu não quero fazer nada diferente do que eu já faço, né? Aí a pessoa não quer compromisso, né? Não quer adquirir a consciência, porque a consciência vai gerar o compromisso. E aí é como a dignidade. Se ela não tiver lei, se não tiver lei, não existe dignidade, né? Como o Emmanuel fala. E aí, a pessoa que ela é responsável, ela se destaca no local, no âmbito onde ela está situada, né? Seja no emprego, seja na família, seja onde quer que ela esteja, ela se torna um elemento precioso, como Joana diz, porque ele tem uma lucidez. A pessoa que tem responsabilidade, ela adquire também liderança, né? Porque ela se torna um elemento precioso naquele grupo onde ela está situada, onde ela se movimenta. Mesmo
que ela não consiga, né, que ela não seja vista, né, mas quando ela não está, ela faz falta. As pessoas notam a sua falta, porque sabe que, mas se fulano tivesse aqui, a coisa rendia mais. Se fulano tivesse à frente desse trabalho, a coisa seria resolvida. Se fulano tivesse aqui, tivesse em casa nesse momento, esse problema teria sido resolvido mais rápido. Né? Por quê? Porque sabe que a pessoa que tem responsabilidade, ela tem liderança e ela é uma pessoa lúcida. Então, ela se torna preciosa onde ela está, no ambiente onde ela atua. Cidinha, Sim, e aí a gente volta naquele ponto lá inicial, né? Que responsabilidade é saber. Quem tem responsabilidade sabe. E uma pessoa dentro de um grupo com responsabilidade, ele tem conhecimento daquilo que ele está desenvolvendo. Nem sempre ele é uma pessoa bem vista dentro de qualquer outro grupo, porque existe ainda toda essa situação que a gente já colocou, né? Do orgulho, do egoísmo de uns ou de outros, e às vezes não compreende que essa pessoa que às vezes se destaca dentro do grupo pelo saber, pelo compreender, ela é imprescindível para que o trabalho do grupo ele se desenvolva, né? O Hermínio Miranda ele fala no livro Diálogo com a Sombra justamente sobre esse líder nato. É aquele cara que ele não é o líder, mas ele tem a confiança do grupo. E às vezes aquele que é o líder não tem a mesma confiança do grupo como tem o líder nato. E ele ainda diz, olha, talvez a melhor decisão é pegar a liderança e dar para o líder nato. Porque o líder nato é aquele que ele chega, ele tem aqui toda aquela a simpatia de todo mundo. As pessoas o procuram, né? Quando tem dúvida de alguma coisa, conversa, pergunta, justamente porque ele tem o conhecimento. Né? Porque responsabilidade, eu entendo que responsabilidade é você ter conhecimento, você conhecer aquilo que você faz. Né? Então, eu me lembrei do livro Diálogo com a Sombra, quando ele fala da formação de grupo, e a formação de grupo muitas das vezes inicia por uma pessoa e ela termina com outra, porque nem sempre aquela que iniciou é a pessoa que se torna líder. Ele se torna líder por enquanto, mas no momento que a coisa começa a desenvolver, aparece o líder nato, que é aquele que tem um conhecimento maior. E a gente precisa reconhecer essa situação, de que às vezes tem pessoas, tem dentro do grupo que conhece e sabe mais do que a gente, e a gente precisa deixar que ele deslanche com o trabalho, que com ele o trabalho se deslanche de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil de se ver. Né? Então, mas nem sempre essa pessoa ela é benquista, bem querida dentro do grupo, justamente por isso, né? Por ela se destacar. Mas, infelizmente, é a realidade, é a verdade, né? Que a gente precisa ver. Não é isso aí. E a gente, voltando um pouquinho à questão da liberdade, né? Voltando um pouquinho aqui, Joana fala que responsabilidade está ligada à liberdade. Ela diz no livro Leis Morais da Vida que a liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela, quer dizer, a liberdade, triunfar sem a responsabilidade. Né? São duas coisas que estão muito ligadas. Né? A pessoa que tem responsabilidade, ela se liberta de si mesmo e tem liberdade para agir, porque, como você falou, porque conhece, né? Conhece, então
age de forma legítima, com responsabilidade. Cidinha, e é interessante porque culturalmente a gente faz a conexão contrária, né? Não fala assim, eu quero ser livre. E é justamente no sentido de não ter nenhuma responsabilidade, não ter nenhum compromisso, Sim. né? A gente faz a associação do contrário do que Joana nos apresenta agora. Porque... E aí a gente lembra da frase de João, né? O João que falou, né? Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é justamente para conhecer essa verdade é que a gente, como a Cris diz, não é você se livrar das responsabilidades, muito pelo contrário, você se imbuir dela e buscar esse conhecimento para encontrar essa liberdade. Ela mesmo diz, né, a Joana, num trecho mais adiante, ela fala que a liberdade, que a responsabilidade, ela resulta do amadurecimento pessoal, né? Reafirmando aquilo que a gente falou lá no início, que a pessoa que é responsável é porque ela é imatura, né? Então, a Joana reafirma isso mais adiante aqui no livro das leis morais. Ela diz que a responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais. E diz mais que o limite da liberdade encontra-se na consciência de cada um. E vai gerar prisão que não tem grade, né? É uma prisão onde ele vai expurgar através das reencarnações, né? Que vai levar ele a evoluir, né? Então, a pessoa que é responsável, que é irresponsável, ela, como a gente já falou também, né? Que ele fica escravo, né? Então, ele fica preso em prisão que não tem grade, mas que ele vai expurgar, né? Esses erros, essas consequências dos seus atos, né? Através das reencarnações, né? Porque liberdade é o direito de agir segundo a própria vontade, ou o livre-arbítrio, né? Mas agindo de forma que não seja os outros prejudicados. Então, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Então, eu posso agir até certo ponto, mas porque a liberdade do outro eu não posso ultrapassar, né? E a noção de responsabilidade, ela está apoiada nos preceitos, né, éticos, morais, que o Evangelho de Jesus sintetiza quando diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ou então, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Então, está aí a noção de responsabilidade, né? E de liberdade também, né? Que eu só posso fazer aquilo que eu quero que o outro faça para mim, mas eu não posso fazer aquilo que eu não quero que o outro me faça. Então, eu tenho um limite dessa minha liberdade e que gera a minha responsabilidade, né? Então, o ensinamento de Jesus foi todo calcado aí, nessa questão da responsabilidade. Adiante, então. Então, é aquela questão, né? A colheita é compulsória, né? Mesmo que você não queira, mesmo que não queira, serás sempre responsável pelos efeitos dos seus atos. Então, semeou, tem que cumprir, tem que colher, né? E ela diz: assume, portanto, o teu compromisso com o mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Então, quando a gente assume os nossos compromissos com Jesus, a gente se torna saudável até fisicamente, né? Porque o coração está em paz. Então, se a mente está em paz, o corpo está saudável, né? Então, a mente e o corpo estão, né, saudáveis. Aí a gente entende que vamos colher aquilo que nós plantarmos, seja bom ou ruim, né? Porque tudo que a gente semear, a gente colhe. Se semeamos coisas boas, colhemos coisas boas. Se semeamos coisas ruins, vamos colher também as consequências daquilo.
E a gente tem que se espelhar em Jesus, né? Nos seus ensinos, nos seus exemplos, né? E aí Joana diz que ela também fala no capítulo a respeito de compromisso e responsabilidade. Ela nos diz que a responsabilidade do homem leva-os aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Então, quando nós agimos com responsabilidade, levamos, muitas vezes, chegamos ao sacrifício, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter de sacrifício foi o próprio Jesus, né? Quando esteve entre nós, né? Ele se sacrificou muito para cumprir os seus desígnios aqui na Terra. Até mesmo assim, a gente vê pessoas que se sacrificam por outras, né? Às vezes um pai de família, a gente estava conversando a semana passada, né? Um vizinho nosso aqui, a primeira filhinha dele nasceu com um problema, um problema no cérebro, e ela não falava, nunca falou, nunca andou, nunca foi capaz de sentar, né? Mas, assim, ele cuidou dela com todo carinho, renunciou aos estudos, que ele era jovem ainda, renunciou aos estudos, cuidou dessa filha que viveu 32 anos. Não falava, não andava. Isso a gente vê que é o compromisso, né? O compromisso que aquele pai tinha com aquela filha, e ele levou, até se sacrificou por ela, né? Até enquanto ela estava aqui, né, na vida física. E muitos, né? Muitas pessoas, por um ideal ou por uma coisa, também se sacrificam, né? Quantos pais, quantas mães não perdem noite de sono, né? Numa dedicação ao filho. Isso é um dos exemplos que a gente pode ilustrar aqui, né? E uma responsabilidade grande como a de Jesus, né? A responsabilidade de Jesus, porque a gente viu que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Então, a Joana vem dizer que Jesus, como pastor de almas, fez-se-nos responsável, quer dizer, ele se fez responsável por nós, né? Se fez responsável por nós e nos esclareceu a respeito dos nossos deveres, das nossas responsabilidades reais, dos legítimos objetivos da vida. E, em contrapartida, doou-se-nos, quer dizer, ele se doou por nós até o holocausto. Não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande e estoico sacrifício de amor. Então, muitas pessoas acham que o sacrifício de Jesus foi só aquele momento do Calvário, né? Mas a gente sabe que não foi. Aquilo ali foi o coroamento da obra, como diz Emmanuel lá no livro Consolador. Ele diz que o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação em todos os dias, de sua passagem pelo planeta, né? Cada dia que Jesus viveu aqui entre nós era um sacrifício, porque imagine um espírito crístico que há 4 bilhões de anos já era crístico, né? Já era um espírito puro, ter que vir conviver conosco aqui na Terra, com todas as nossas mazelas, todas as nossas imperfeições. Pense no sofrimento, né, de Jesus. E Emmanuel continua dizendo o seguinte, que muitos homens do mundo morreram por uma ideia, muitas vezes nem chegaram a experimentar a dor física, sentiram apenas a amargura e a incompreensão do seu ideal, né? Aí Emmanuel diz o seguinte, imaginai a dor do Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para a nossa apreciação restrita e singela. Então, a gente não tem condições mínimas de
de aquilatar o tamanho da dor do Cristo, a sua responsabilidade que ele teve, né, que ele tem por nós, que ele assumiu por nós aqui, né? Então, a gente não tem noção, porque a nossa condição é muito, muito, muito pouca ainda, nosso entendimento é muito pouco, para a gente perceber o tamanho da responsabilidade de Jesus. Num videozinho que tem do Divaldo, perguntaram a ele como é que Jesus se preparou para vir ao planeta. Ele disse que Moisés, 1.600 anos antes da vinda de Jesus, Moisés já sentia o psiquismo de Jesus, a presença do psiquismo de Jesus, quando ele profetizava a vinda do Messias. Então, ele sentiu esse psiquismo, ele sentiu o pensamento de Jesus e ele colocou nas tábuas, né, nas tábuas da lei. Então, ali já era a aproximação de Jesus. Então, ele passou de Moisés até Jesus, 1.600 anos, mais ou menos, né? Então, ele foi se preparando, mandando os seus emissários para ir preparando o entendimento das pessoas, né? Tamanha era a responsabilidade que ele tinha assumido por nós, né? Tamanha era essa responsabilidade que ele assumiu por nós, a ponto de doar-se por nós em holocausto, né? Então, o que cabe a cada um de nós fazer? Nós sabemos disso tudo, nós já temos alguma consciência, nós já temos algum conhecimento, né? Alguma consciência que decorre do conhecimento que a doutrina espírita já nos deu, né? Então, o que é que a gente precisa fazer, né? Aí Joana diz que, nesse momento, quando necessitais dele, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. Então, se nós já temos esse conhecimento, que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus já nos trouxeram, e vamos ter que reformular os nossos conceitos mesmo, né? E agir com responsabilidade. Não a ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Então, é em todos os sentidos da vida, né? Então, no sentido material, no sentido espiritual, moral, em todos os aspectos, a gente tem que saber o que fazer, o que nos compete fazer, né? E sintetizando, né? Sintetizando, o que é que Jesus quer de nós? O que é que ele espera? Quando ele veio à Terra, né, ele se doou por nós, mas quando ele voltou para lá, antes dele vir, ele mandou os seus mensageiros para preparar, né, as consciências para receber a verdade, mas como ele não foi compreendido, né, voltou para o mundo espiritual, reuniu de novo os seus prepostos, e aí o pensamento dele se corporificou na doutrina espírita, que veio para esclarecer os seus ensinos. E aí, em síntese, o que ele espera de nós é o cumprimento de nossos deveres em família e em sociedade, e que nos esforcemos em corrigir nossos erros, que ao conhecermos suas verdades, não incorramos em novos erros. Então, a gente precisa fazer, perante as nossas próprias consciências, realizar os esforços, né, no sentido de nos melhorarmos e ajudar o próximo a melhorar. Porque só o nosso exemplo já vai ser uma forma de ajudar o próximo. A gente não incorrendo em erros, a gente já está ajudando o próximo a se corrigir também, né? Procurar também se corrigir dos seus erros e se melhorar. Cidinha, esses 3 itens aí é como se fosse a tarefa para casa que Jesus deixa nos dê. Isso, é isso mesmo, é a nossa tarefa de casa. São três responsabilidades que eles nos deixam. Né? A receita do bolo. Pois é.
A gente só precisa ter a vontade, né? Diante do conhecimento que a gente já tem, olha como está tudo misturado aí, né? Ter a vontade, né, de cumprir os nossos deveres, assumir as nossas responsabilidades, né? Arcar com as consequências daquilo que a gente faz, pensar antes de agir. Então, tá tudo, é como a gente já tem falado aqui, esses temas estão todos interligados, né? Os temas desse livro. É bem interessante isso. E se a gente for analisar, Cidinha, são temas que não são temas desconhecidos. Nós conhecemos todos eles. Sim. Há muito tempo que a gente conhece e há muito tempo que a gente sabe de tudo isso aí. E essa tarefa, né, que a gente está levando para casa hoje, essa tarefa ela vem há mais de 2000 anos, a gente vem trazendo ela todos os dias. E a gente, às vezes, é que não quer cumprir com essa tarefa, porque... E damos a desculpa do não conhecimento, do momento em que a gente vive, mas a gente, no fundo, quando ele diz lá que ele fala da consciência e da dignidade, é justamente essa situação aqui, que nós precisamos de reconhecer isso, né? Que não há consciência sem responsabilidade e nem dignidade sem lei. E é justamente para que a gente compreenda isso aqui e cumpra com o nosso dever. Esse aqui é o nosso dever. E nós temos conhecimento disso. Jesus não precisa vir de novo para dizer isso aqui, não. Nós já sabemos. E aí, às vezes, até eu penso assim, que quando Jesus veio e que a gente fala que ele não foi compreendido, eu hoje já penso que eu acho que ele foi compreendido, sim. Tanto ele foi compreendido que eles quiseram tirar ele de cena para que ele não interferisse nos interesses que não eram os mesmos interesses de Jesus, né? Então, hoje nós vivemos situação mais ou menos nessa linha. A gente conhece tudo, mas espera aí, mas isso aqui interfere no meu interesse do dia a dia? Interfere. Então eu vou fingir que eu não sei, eu vou fingir que eu não estou sabendo dessa situação, né? E vou deixar passar isso aqui. Deixa para com uma outra oportunidade eu concluo isso. A gente tem muito dessa situação, né? Quando você falou aí num certo momento, né, que quanto mais a gente sabe, mais será cobrado, isso preocupa. Isso preocupa muitos de nós, porque quando você adquire o conhecimento, que se você passar cada um desses 3 itens aqui, a gente conhece esses itens aqui a fundo. A gente não coloca ele em prática porque muito deles interfere em interesses outros que para nós não é interessante. Mas a gente, no fundo, sabe que a gente precisa um dia chegar a esses pontos aqui e cumprir com essa tarefa que ele deixou, não de hoje para amanhã, não de hoje, né? Não a Cida e o Arruda deixando hoje, mas ele já deixou essa tarefa. Há 2000 anos atrás ele já deixou essa tarefa e há muito tempo a gente tem conhecimento dessas tarefas. Simplesmente essa tarefa, elas interferem em interesses que às vezes não deixa com que a gente cumpra com o que tem que ser cumprido. Bem, gente, é isso aí. A nossa reflexão de hoje a respeito do capítulo Jesus e Responsabilidade, né? Foi muito bom, eu agradeço, nós agradecemos muito a colaboração de todos, né? As complementações que vocês fizeram, as participações foram muito importantes, ajudou bastante. Obrigada, e a gente já vai seguir aí se ninguém mais tiver alguma coisa para falar, a gente já vai seguir para o finalzinho da nossa atividade de hoje. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, misericordioso e bom, nós agradecemos, Senhor, por esses instantes de reflexão, de estudo, que nos levam a descobrir
quanto nós temos que buscar ser responsáveis com os nossos atos, nossos pensamentos, ações, fazendo tudo aquilo que o Mestre Jesus exemplificou e deseja que nós façamos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos realizar as nossas tarefas com responsabilidade, diante da nossa família, do nosso ciclo social, das nossas atividades na casa espírita. Enfim, Senhor, que nós nunca faltemos com as nossas responsabilidades diante da vida, diante do trabalho. Fica conosco nesta tarde e por tudo isso nós somos infinitamente gratos, Senhor. Muito obrigada, que a tua paz permaneça em nós hoje e sempre e que assim seja. Graças a Deus.